Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos. Hoje eu quero ver com vocês um assunto de extrema importância, que é as aflições que nós enfrentamos neste mundo. Eu creio que todos nós que estamos aqui neste local já passamos por momentos muito delicados de angústia, se não ainda passa. Como eu sou pastor, eu conheço as ovelhas, eu sei que temos gente aqui que hoje sofre com isso. Como entender a realidade da dor sendo cristão? Por que o sofrimento nos atinge? Por que Deus não nos livra das lágrimas? Por que Deus não nos livra, meus irmãos, das angústias que este mundo muitas vezes nos impõe? Por que o mal no mundo criado por um Deus bom? Como entender isso? Por que continuar crendo num Deus que nos é dito que é bom, todo-poderoso, que governa com poder e graça, mas se eu sofro, como viver alegre? Então hoje eu quero ver com vocês um salmo, e eu creio que este salmo está no saltério para consolar o nosso coração. Você que talvez que está aqui ainda não entendo ainda, tá bom, meu irmão? Ainda não sofreu como eu vou ler para vocês aqui, você se fortaleça, porque é uma realidade que pode atingir todos nós, sem exceção, a começar do pastor. Então que Deus nos fortaleça para suportarmos as aflições neste mundo. Então, por gentileza, Salmo de número 88. Qual o objetivo hoje de examinar com vocês este salmo, meus irmãos? É devido à realidade que estamos enfrentando nos últimos dias. Quantos sofrimentos, quantas tragédias, quantas notícias tristes. E a gente precisa se fortalecer para poder ter palavra para ajudar o próximo. Quando alguém perguntar, nós devemos olhar para as Escrituras e ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Então, o Salmo de número 88, eu quero, junto com vocês aqui, examiná-lo e tirar no final algumas lições. Eu vou ler todo ele agora, tá bom? Eu poderia começar uma exposição detalhada dele antes da leitura e ir lendo na medida que o texto, que a gente for tratando do assunto. Mas eu quero ler para você, pelo menos se familiarizar com o que está escrito aqui. Então acompanhe aí a leitura que diz assim, a palavra do nosso Deus. São 18 versículos, então vai ser uma leitura bem rápida. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartastes de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento?
Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sobre o peso dos terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Nós somos românticos demais com os salmos. Uma vez eu comecei uma exposição sequenciada aqui nesta igreja dos salmos de Davi. Comecei lá no primeiro salmo de Davi. E pasmem vocês, não foi o salmo primeiro, ainda que eu sou tentado a pensar que o salmo primeiro e o salmo segundo foram escritos por Davi, mas nós não temos essa indicação aqui. Mas o Salmo 3 tem Salmo de Davi. Então nós começamos uma sequência dos Salmos de Davi. E os Salmos de Davi, meus irmãos, nos alegra porque nós vemos como Davi enfrentou as aflições e como Deus foi com ele, livrando ele de perigos de animais, perigos de homens. Ora, Davi entrava em angústia profunda, mas ele sabia em quem ele cria, então ele podia deitar e dormir em paz, é o que ele registra, porque ele tinha consolo da parte do Senhor Deus. Então os salmos nos encantam, nós cantamos os salmos no culto, e especialmente aqueles salmos que mostram que Deus agiu poderosamente na vida daquele que estava sofrendo. Mas e quando nós deparamos com um salmo como este, que aparentemente há um silêncio da parte de Deus? Alguém que clama, que grita quase que por socorro, sabendo em quem crer, mas nada, ele sente que a morte a qualquer momento pode ser uma realidade. É um salmo, meus irmãos, que nos assusta, porque eu não sei qual foi o fim deste salmista. Se você prestou atenção, qual foi a última palavra que eu li deste salmo? Qual é, Juliana? Trevas. Pensa, um salmo que termina com a palavra trevas. Meu Deus, cadê a luz no fim do túnel? Cadê o sol da justiça aqui para este homem? O que houve, meus irmãos? Bom, eu estou falando homem porque eu tenho aí a indicação de quem possivelmente é o autor do salmo. Você vê aí que está dito aí, é um cântico, então é um canto triste. Eu ainda não consegui ver, ainda não, pode ser que exista alguém que fez uma melodia no Salmo 88. É um canto triste. Então, mas é um cântico. Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com citra. Salmo didático de Emã, Ezraíta. Emã aqui é a indicação de quem seja a pessoa. Então, possivelmente um homem, e dessa região aí. Quem é esta pessoa? Nós não temos muita indicação, não temos. O que nós deduzimos, e podemos fazer isso com propriedade, é que possivelmente é um sábio dentro da nação de Israel, alguém que tem uma liberdade para escrever música para ser cantada. Então isso nos dá a dica de que este homem fazia parte do conjunto de liderança do templo, por assim dizer, dos líderes religiosos, possivelmente um levita, um sábio, um homem que tinha uma
vida piedosa diante de Deus, mas que nos mostra que está sofrendo. Eu falo isso porque não era qualquer um que poderia escrever os salmos para ser cantado no templo. Somente os sábios de Israel, homens qualificados, separados para este serviço santo e sagrado. Então a gente fica na especulação de quem seja esse homem. A Bíblia não nos dá muita informação. E eu penso que o objetivo é um só, meus irmãos. Por que não dá tanta indicação de quem seja ele? Para que, não identificando, quando lido o salmo, eu que li ou vocês que ouviram possam se identificar aqui. Talvez alguns aqui já se identificaram com o salmo, outros não, pode ter dito assim: não, pastor, isso não tem nada a ver comigo. Mas eu quero dizer para você que é palavra de Deus para o nosso coração, porque tudo que foi escrito neste livro para o nosso ensino foi escrito. E a gente fica a pensar, meus irmãos, por que esse homem está sofrendo? Alguém já disse que aqui encontra-se um dos salmos mais tristes do saltério. Se o Salmo 100, que nós lemos juntos aqui na devocional, expressa uma celebração com júbilo ao Senhor, este salmo aqui expressa uma celebração também ao Senhor, mas que retrata a tristeza na vida de uma pessoa. Isso para mostrar, meus irmãos, que a nossa vida com Deus não é um mar de rosa. Pode ser um mar de rosa, como alguém já disse, mas com espinho e tudo. E de vez em quando vem aquelas espetadas, meus irmãos. Vocês sabem que o que nós temos aqui é um salmo de lamentação. É um lamento, é um canto, mas é um canto de lamento. E nós temos outros salmos de lamentos nas Escrituras, especialmente aqui no Saltério. Mas esse aqui é diferenciado, porque os outros, se você ler os outros, pegar a lista dos salmos de lamentos, a maioria esmagadora deles, no final, o salmista vai dizer: mas o Senhor ouviu a minha voz e me acudiu quando clamei por socorro. Então mostra que o salmista sofreu, mas que teve um socorro da parte de Deus. Esse aqui não. Esse daqui a gente fica pensando: por que essa descrição tão dramática aqui, meus irmãos, para nós? E é aqui que eu quero pegar com vocês como entender as aflições na vida, porque o mal nos atinge. Esse foi o drama na vida de um grande pensador no passado. Se você estudar um pouquinho sobre a origem de Freud, que estudou a mente humana a partir da especulação do comportamento infantil, você vai perceber que a crise dele de aceitar o sobrenatural é exatamente por causa do sofrimento. Não cabia na mente brilhante dele acreditar num ser transcendente, todo-poderoso, que criou um mundo que as pessoas sofrem. E aparentemente esse ser todo-poderoso deixa os seres criados sofrendo. Então ele decidiu, no coração dele, ele teve que tomar uma decisão: eu sou um ateu, por decisão, porque não cabe na minha mente um Deus que permite sofrimento no mundo. Se você ler a biografia de Freud, ele vai nesse caminho. Interessante que, se você ler a biografia também de C.S. Lewis, que na sua adolescência acompanhou os pensamentos de Freud, também se tornou um ateu até a sua juventude, mas depois alguma coisa aconteceu na vida de Lewis que ele muda, ele chega a declarar que não tem como ele olhar para esse vasto universo e achar que tudo é produto do acaso, que tudo que existe é algo apenas natural. Existe uma mente brilhante, inteligente por trás de tudo que foi criado. Então ele caminha exatamente oposto ao que Freud vai dizer, e aliás combatendo os pensamentos de Freud. É interessante quando você lê sobre isso. Mas o ponto é isso daqui, meus irmãos: como entender a realidade da dor, do sofrimento? Às vezes você é cometido por um sofrimento e você é ensinado que é ora. Tem até um slogan aí que as pessoas colocam um adesivo no
no carro dizendo: ora que melhora. Mas aqui eu acabei de ler para vocês uma oração que aparentemente ele orou e nada melhorou, e muitas vezes piorou. Então, como compreender isso, meus irmãos? Então, nós somos o povo da fé, claro, mas a nossa fé é uma fé pensante. Nós podemos pensar, meus irmãos. Crer é também pensar, como disse John Stott. É por isso que nós estamos aqui hoje no estudo bíblico pensando, não simplesmente tomando algo subjetivo, não somente aqui usando palavras soltas para fazer você entrar num devaneio. Muito pelo contrário, o nosso objetivo é usar a sua mente, é fazer você pensar e questionar. Não há problema nenhum. Você não pode usar da queixa para a murmuração, porque murmuração é um pecado. Mas a queixa, o lamento, nós podemos ter, porque nós não compreendemos tudo. A característica comum da fé, meus irmãos, que escapa do sofrimento, é da fé que suporta o sofrimento. Ora você vai viver numa boa, por assim dizer, nada acontecendo com você de mal, mas de repente, como que assim do nada, humanamente falando, parece que a pirâmide vira, e aí tudo começa a dar errado, é um diagnóstico de uma enfermidade. Então escuta isso daqui, meus irmãos. A característica comum da fé que escapa do sofrimento e da fé que suporta o sofrimento, eu penso que seja esta: ambas envolvem crer no próprio Deus como sendo o melhor do que aquilo que a vida pode nos dar aqui. Eu penso que de vez em quando o Senhor Deus permite o sofrimento para que nós nos desapegamos dessas coisas deste mundo. Porque por mais que esse mundo foi criado por Deus, talvez essa foi a dificuldade de Freud, um Deus que criou o mundo perfeito e alguma coisa aconteceu. Nós, os cristãos que tomamos a Bíblia como palavra de Deus, sabemos. Nós temos o registro da queda do homem lá no Éden, coisa que era difícil de Freud crer. C.S. Lewis não teve problema com isso. Então nós sabemos que o mal entrou no mundo, meus irmãos, e aí então as aflições vieram, e aí o sofrimento começou a ser uma realidade. Então, nós analisando o texto, é para você olhar para Deus e dizer: se você sofre, Deus é melhor do que tudo que eu possa ter de bom nessa vida, ainda que seja um alívio na aflição, porque me parece que o Salmo vai nos ensinar isso. Então, o que é fé? O autor aos Hebreus já explicou. Também nós já fizemos uma exposição aqui na igreja, toda a carta de Hebreus, passando pelo capítulo 11. E fé é você estar satisfeito com tudo aquilo que Deus promete ser para você, e claro, para mim também, em uma única pessoa. A nossa fé, meus irmãos, não é algo desconhecido. A nossa fé é numa pessoa que veio a este mundo, vestiu pele como a minha e sentiu as aflições desse mundo, e que sofreu terrivelmente neste mundo, e que Deus, o Pai, não aliviou das dores. Aliás, ele foi homem de dor, sabe o que é padecer. Isaías, profetizando sobre ele, disse que o Pai agradou moê-lo. Então fé é você estar satisfeito com tudo que Deus promete ser para nós em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então vamos para o texto, rapidinho, meus irmãos, para nós depois no final abrirmos aqui para perguntas e respostas. Deixa eu tentar ver com vocês aqui o que o Salmo nos diz. Eu já disse para você que a pessoa aqui, Emã, está aí a descrição, e ele está orando, e aqui é uma oração de súplica. Você sabe o que é uma oração de súplica? A oração de súplica é só para quem sofre, é só quem está desesperado consegue orar com súplica,
Porque a súplica é a oração do desesperado, é quando você não vê saída para a situação, então você ora. Longe de você deixar de orar, perder as forças da oração, você se lança em Deus pela oração, mesmo sem conseguir contemplar nada. Então o que nós temos aqui é uma súplica a Deus, para que Deus o ouça. Olha comigo os versículos 1 e 2, por gentileza. Volte seus olhos para a Bíblia. Ele diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. É uma pessoa de oração, meus irmãos, é uma pessoa que sabe quem é Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que ouve as orações, o Deus que responde às orações dos seus filhos, o Pai nosso que estás nos céus, aquele que pede para que oremos a Ele. Mas só que esta oração é uma oração que faz com que esta pessoa que está sofrendo demais se lance ao Deus da sua salvação. Presta atenção que ele diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação. Isso aqui é convicção pessoal. Isso aqui é uma pessoa que tem convicção da sua fé. Ele não espera a maioria decidir para ele entrar no meio e tomar uma decisão. A decisão dele é baseada na decisão da maioria. Não, é uma decisão por experiência. Ele sabe que o Deus que ele serve é o Deus Salvador, é o Deus que é por ele. Então a oração é dia e noite, ou pode ser entendido aqui também todo dia, ou o dia inteiro até chegar à noite, e quiçá à noite também. Meus irmãos, vocês prestaram atenção que o sofrimento não nos afasta da oração? Eu sei que há aqueles que digam: pastor, o senhor não conhece o que eu estou passando. O senhor fala que imagina, mas o senhor está na minha pele. Eu não tenho nem forças para orar. Bom, eu estou vendo aqui alguém que está sofrendo, e sofrendo muito, mas que sabe que o caminho de solução para o seu problema é a oração, este meio de graça maravilhoso. Uma porta aberta, meus irmãos, de acesso à presença daquele que é o Criador dos céus e da terra. Imagina você ter um acesso livre à presidência da República. Vamos colocar na nossa nação, enquanto Juliano. Pense, você conseguir lá livremente chegar no gabinete do presidente da República para falar com ele, para fazer uma petição direta para ele. Você não precisa de intermediários, de mediadores que talvez vai mais atrapalhar. Olha o que o salmista está fazendo, meus irmãos. Ele está diante do Rei dos Reis, daquele que é o Todo-Poderoso, que está sentado no alto e sublime trono. O que nós aprendemos aqui é que ele não deixou o sofrimento afastar da oração. O sofrimento não fez com que ele se afastasse de Deus, como muitas vezes acontece conosco. Mas olha comigo o versículo 3 a 5, por gentileza. O que nós vamos ver aqui é a descrição do estado de sofrimento dele. Você está sofrendo? Tá, mas sofrendo como? Olha comigo aí, por gentileza. Versículo 3 a 5. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Meus irmãos, prestem atenção nesta descrição aqui, versículo 4. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Olha a coragem deste homem para falar com Deus. Meus irmãos, não há problema nenhum de você orar para falar com Deus, porque nós temos esta liberdade dada por Ele mesmo. Mas nunca se esqueçam de quem é Deus. Deus é Pai, mas Ele é Senhor.
Deus é aquele que nos chama para perto, mas Ele é o justo juiz. Então nós devemos temer quando aproximarmos da santidade de Deus em oração. Vocês lembram do profeta Isaías? Eu vou morrer porque os meus olhos contemplaram o Senhor. Então o santo temor. Mas este homem aqui está sofrendo tanto que ele tem uma intimidade e tal. Olha o que ele fala com Deus, meus irmãos. Ele diz aí que a alma dele está farta. Não é isso no versículo de número 2? Ele diz assim: pois a minha alma está farta, só que de males. A indicação no hebraico aqui está completa, está abastecida. A minha alma está cheia, eu estou cheio de males. Pensa numa pessoa assim. A Bíblia nos recomenda encher do Espírito Santo, o Espírito que nos convence, Espírito que manifesta o poder de Deus na nossa vida, Espírito que nos dá vida para celebrar o Senhor. Agora esse homem está dizendo que a alma dele está farta de males. Ele sabe o que ele está enfrentando. A minha vida já se à beira da morte. A sensação dele é que ele vai morrer a qualquer momento. Então você já começa a imaginar que essa pessoa aqui está sofrendo de uma doença. E que doença possivelmente é esta aqui, meus irmãos? Ele diz que ele está sendo contado com aqueles que é deixado de lado para morrer. Olha comigo os versículos 6 a 8. Ele diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Preso aqui naquela situação, naquela enfermidade, naquela aflição. Orou e não sabe. Então a descrição do salmista aqui é que é uma enfermidade que na visão dele não tem jeito, a não ser que Deus reverter. Alguns dizem que ele está descrevendo aqui a situação de um leproso da sua época. Hoje nós nem falamos mais essa palavra leproso, é até feio falar isso, porque a ciência avançou tanto e batizou essa doença com um outro nome. Na verdade é um nome menos agressivo, que é a hanseníase. E aqui, próximo à nossa cidade de Betim, nós temos uma cidade aqui que tem um tratamento exemplar para esse grupo de pessoas que ainda hoje sofrem com esta enfermidade. Mas aqui na época, uma pessoa com esta enfermidade não era considerada uma pessoa benquista na sociedade. Talvez entraria no ônibus se alguém descobrisse e maltrataria essa pessoa. Na rua, se encontrasse com essa pessoa, as pessoas mudariam de calçada. Um leproso não era bem-vindo na sociedade, era uma pessoa que sofria demais, era uma pessoa que sentia que a qualquer momento a morte iria bater na sua porta da sua vida. E ele está atribuindo isso daqui a quem, meus irmãos? Prestar atenção, olha como que ele diz no versículo 6: puseste-me na mais profunda cova. Ele ora com confiança, ele está dizendo: Senhor, eu sei quem o Senhor é, o Deus da minha salvação, o Senhor é o autor da minha vida, tudo que acontece comigo não está fora da participação do Senhor, porque o Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar, a palavra ainda não veio à minha língua, o Senhor conhece todas, o Senhor conhece a intenção do meu coração. Nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai sem a permissão do Senhor. Então, se o que eu estou passando, Senhor, é mão do Senhor. Aqui a linguagem é daqueles que, quando vão para a guerra e são feridos mortalmente, e alguém já diagnosticou, disse: esse daí não adianta nem ajudar, vai morrer, é só uma questão de tempo. E aí eles faziam aquelas covas
e deixava lá para jogar os mortos e também os semi-mortos, não sei se eu posso usar essa palavra, aqueles que já não tinham mais jeito. Meus irmãos, eu trabalhei um bom tempo dentro do hospital e a gente sabe como é que é isso, as classificações dos doentes mais graves. Há lugares que doentes são colocados que aparentemente não tem mais jeito, é só esperar um tempo, daqui a pouco vai vir a notícia. É a sensação desse salmista. Meus irmãos, nós estamos falando de um salmista, de um sábio, um servo de Deus. Nós não estamos falando aqui de um ímpio que não serve a Deus, que não teme a Deus. Isso mostra, meus irmãos, para nós que o sofrimento, que as aflições, que as angústias, as doenças vêm para todos. O crente não é chamado para ser colocado dentro de uma bolha, uma redoma de vidro, que praga nenhuma chegará à sua tenda, interpretando o Salmo 91 equivocadamente. E pelo contrário, a gente olha para as Escrituras e vê os crentes sofrendo. Mas, meus irmãos, se nós atribuirmos a doença aqui que eu disse para vocês a esse homem, nós vamos ter um problema. Das duas, uma: ou este homem está sofrendo de uma enfermidade que a gente não sabe direito e que ele descreve como um leproso, ou ele era um leproso. Mas como eu já disse para vocês que possivelmente ele é um salmista e ele escreveu essa oração para ser cantada, então ele não poderia ser um leproso fisicamente falando, mas talvez descrevendo a sensação de alguém como tal. Isso não tem problema nenhum, porque Davi fez isso. Você lê o Salmo 32, quando Davi diz que bem-aventurado é aquele que tem o seu pecado perdoado, porque se você calar, os seus ossos é como que começam a envelhecer. Ele não está dizendo que quem peca, os ossos irão envelhecer. O que ele diz é que o pecado é como aquela doença que os idosos é que têm as doenças, né? Que os ossos vão enfraquecendo. Como é que é, irmão Adorado? Osteoporose, é mais ou menos isso. Então Davi descreve isso, é como que os ossos secando. Davi não tinha os ossos secando, mas a sensação era essa. Então, para mim, o salmista aqui está descrevendo isso. Ele está dizendo: a minha aflição é tanta que é como uma pessoa que vive com essa doença. Mas eu não sei de fato qual era a aflição deste salmista. Mas olha comigo, por gentileza, meus irmãos, vamos caminhar um pouco mais, versículo 9 a 12, para a gente não estourar o tempo ali. Diz assim o versículo 9: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Vocês prestaram atenção que ele está orando, ele não desiste da vida de oração. E agora ele vai apertar mais a Deus. Olha que intimidade, meus irmãos. Nós estamos acostumados a fazer aquela oração técnica que a gente aprendeu. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Eu sei que tudo pode, sei que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Tudo verdade, mas olha aqui o que é uma súplica. Você sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, o Senhor vai me deixar morrer? Olha a argumentação dele. O Senhor sabe, é mais ou menos, o Senhor sabe quem sou eu. Que prepotência, né? Claro que Deus sabe. Mas ele está argumentando, e na oração não tem problema nenhum você argumentar com Deus, você dizer que está doendo demais, e que se Deus te curar, você pode acrescentar mais para o reino de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, Tu sabes que eu sou um salmista, que eu escrevo música para ser cantado em celebração ao nome do Senhor. Eu sou um servo do Senhor, eu sou alguém que canta os Teus louvores. Senhor, se eu morrer, o Senhor vai perder um membro da equipe de louvor. A argumentação é mais ou menos essa.
É alguém que está dizendo: Senhor, o Senhor sabe quanto eu me empenho no serviço sagrado. Eu sei que eu sou inútil, mas eu procuro ser útil no trabalho do Senhor. Meus irmãos, que lição para nós aqui. É um homem que quer viver, que não quer morrer, mas ele não quer viver por viver, para curtir mais a vida. Ele quer viver para a glória de Deus. Ele quer mais tempo de vida, porque ele quer servir mais a Deus neste mundo. É claro, meus irmãos, nós estamos falando do lado de cá. Claro que se morrer, o apóstolo Paulo já nos informou que morrer é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é lucro, sabemos disso. Mas você lê o texto lá, você vai ver que Paulo diz: mas eu prefiro ficar, porque eu tenho o meu ministério. É a mesma coisa aqui. Senhor, eu estou à beira da morte. Senhor, eu vou ser enterrado, eu vou para a sepultura, Senhor. E o Senhor sabe que lá na sepultura as pessoas lembram do morto por um tempo. Lá é terra de esquecimento, e é terra de esquecimento mesmo. Eu sei que tem um finado aí, todo mundo vai lá, né? Uma vez por ano, colocar flores lá. Tem pessoas que esquecem até o túmulo, coloca flor no outro lugar lá. É terra dos que, não é isso que ele diz aí no versículo 12, no finalzinho? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Trevas aqui, meus irmãos, é a tumba, é o lugar dos mortos. E a tua justiça na terra do esquecimento. Senhor, eu sou alguém que proclama a tua justiça, e eu digo que o Senhor é um Deus justo, e o Senhor justifica pecadores. Se eu morrer, Senhor, o Senhor vai perder alguém que proclama essa justiça do Senhor. Que lição! Isso daqui nós podemos aprender quando nós fizermos alguma oração para Deus nos livrar de qualquer sofrimento ou de um problema. Você quer que Deus te livre desse problema para quê? Qual a finalidade? É pensando na glória de Deus ou pensando só no nosso bem-estar? Por isso, meus irmãos, que de vez em quando o Senhor Deus diz: não, a minha graça te basta. Vamos lá, continuando aí, por gentileza. Versículos 13 a 18 diz assim, e eu aqui caminho para o final: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Olha o versículo 15: ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Bom, aqui nós temos uma informação. Eu penso que quando ele escreveu esse salmo já era um sábio idoso, velho, por assim dizer. Mas a informação que nós temos aqui, meus irmãos, é que ele desde moço está sofrendo. Olha o versículo 16. O versículo 16 diz: por sobre mim passam as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Ele sente aqui a mão de Deus. Meus irmãos, uma coisa é você sentir a mão de Deus para te abençoar, outra coisa é você sentir a mão de Deus com ira. É o que ele descreve. O que eu estou sentindo é que o Senhor está irado comigo e pesando a mão do Senhor. Versículo 17: eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Sabe qual é a sensação dele aqui? De alguém que está, eu não sei quantos de vocês aqui já se afogaram. Dizem, eu nunca, graças a Deus, nunca me afoguei, mas dizem que é uma sensação horrível, você querer respirar e não conseguir debaixo d'água. Você tenta puxar o ar, o que vem é água, é um desespero, segundo os entendidos aí, uma morte desesperada ou desesperadora. Esta é a sensação deste homem. Imagina
você precisando de ar e nada, de nada. E o que você respira são terrores, são ações de ira de Deus. Por isso, meus irmãos, que eu penso que esse salmo aqui assusta a gente. Versículo 19: para longe de mim afastastes amigos e companheiros, os meus conhecidos são trevas. O que é que vocês acham que aconteceu com o sábio? Podemos afirmar com certeza, mas lendo este salmo, o que é que aconteceu com ele? Qual foi o fim dele? Claro, o fim do homem é glorificar o Senhor, mas aqui, morrer. A sensação que eu tenho é que esse homem clamou. Parece que eu estou vendo aqui uma voz por detrás desse salmo, gritando assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então você já quer saber a quem este salmo se aplica? Eu preciso forçar a barra para vocês, ou já deu para entender a quem este salmo se aplica nos nossos dias, meus irmãos? Talvez as lições que nós podemos tirar aqui é a seguinte: meus irmãos, a Bíblia não quer enganar ninguém. Se eu fosse criar uma religião para atrair pessoas para esta minha religião e autorizar pessoas a escrever um livro para que as pessoas, lendo o livro, pudessem vir para a minha religião, com toda certeza, neste livro que eu iria elaborar, não entraria o Salmo 88. Por que não entraria? Porque é um salmo que não mostra solução de problema, humanamente falando. Então eu escreveria assim: olha, venha para a minha religião. Se você está sofrendo, venha, porque você vai parar de sofrer. E até colocar uma placa, né, lá na parede da igreja, dizendo assim: pare de sofrer. E aí atrair multidões para a minha igreja. Porque eu tenho uma mensagem para dizer para vocês: aqui a mão de Deus age. Eu até ficava com a mão lá, todo mundo passando e eu com a mão curando, todo mundo abençoando. Ou se eu tivesse calor, eu ia usar um lencinho e esse lencinho ia curar as pessoas. Eu jamais iria escrever um salmo desse daqui. Que ele orou, pediu a Deus cura, pediu a Deus solução, e cadê a solução? Para longe de mim afastastes amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. De vez em quando, meus irmãos, isso acontece. Não é mesmo, Isabel? Cadê os amigos? Cadê os companheiros? Os meus conhecidos são trevas. Claro que este salmo aqui, meus irmãos, se aplica a Cristo. Tantos milagres realizados, tantas multiplicações alimentando o povo, ressurreição. Aquele homem chamado Jesus me curou, trouxe vista aos cegos, coxos voltaram a andar. Um santo milagreiro na terra de Israel. De repente, os meus amigos e companheiros me abandonaram, fiquei só. E quando só orei, pedindo ao Pai que me socorresse, para longe de mim afastastes amigos e companheiros, os meus conhecidos são trevas. O que é que aconteceu, meus irmãos, quando o Senhor Jesus morre? Na descrição de Mateus, quando escreve o seu evangelho, houve trevas na terra, terremotos, meus irmãos, pavor, terror. A nossa alegria, meus irmãos, é saber que o nosso Salvador experimentou isso que está descrito aqui. Ele não sofreu de uma doença física, uma lepra, mas ele assumiu no seu corpo santo, imaculado, uma doença pior do que a lepra ou a hanseníase nos nossos dias, apesar que hoje a hanseníase não é a pior doença, é uma doença tratável. Mas o Senhor Jesus experimentou no seu corpo santo o pecado de todos nós. Ele se fez maldição no nosso lugar, o justo morrendo pelos injustos.
Meus irmãos, como entender isso? Que amor de Deus é esse? Para nós hoje fica tão claro, meus irmãos, tomando o Salmo 88 e olhando para a cruz, todo o sofrimento do Filho de Deus, o único Filho de Deus, Filho legítimo, o Filho unigênito do Pai, que o Pai fez enfermar, e Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, meus irmãos, fé é você estar satisfeito em Deus por tudo aquilo que Ele nos dá em Cristo Jesus, e nele nós temos, meus irmãos, paz para suportar as aflições neste mundo. Eu não oro por sofrimento, eu não peço a Deus que traga sofrimento para testar a fé dos crentes, mas eu oro dizendo: Senhor, se o sofrimento chegar, o Senhor basta, porque o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Que Deus em Cristo nos fortaleça, meus irmãos, para suportarmos as aflições que ainda estão por vir. Estamos vendo aí as grandes catástrofes. Prepara o teu coração. Me parece que não vai melhorar, pode piorar, mas se piorar, nós temos alguém que é por nós. Que Ele assim então, pois, nos abençoe, meus irmãos.